Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam na paz do Senhor, com seus pais, que estejam dispostos a estudar mais uma lição da nossa revista, do nosso livro, que é O Poder da Criança que Ora. Eu espero que vocês consigam estar entendendo a lição passada e a lição de hoje que vamos estudar. Espero que vocês estejam saudáveis, fortes, que tudo isso vai passar. Em breve vamos nos encontrar outra vez na escola dominical, ok? Estou feliz por estar com vocês, falando mesmo que seja em vídeo, mas fico feliz de saber que vocês estão bem, ok? Alguns de vocês me mandaram as respostas da tarefa e alguns de vocês mandaram para mim o Enigma 7, mas eu estou esperando de vocês o Enigma 5, 6 e 7, porque vocês não me responderam durante a semana o 5, 6 e o 7 de domingo passado, certo? Espero que vocês consigam mandar para mim, porque tá contando ponto, gente. No final do trimestre nós queremos premiar o máximo de detetives da palavra que podemos, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. O capítulo 8 do nosso livro, ele fala que converso com Deus sobre como é difícil esperar as respostas às minhas orações. Então, às vezes, é difícil. Nós ficamos tristes, cabisbaixos, esperando a resposta de Deus. E às vezes Deus responde na hora, mas às vezes Deus demora a responder. E aí a gente fica triste, fica ansioso, né? Você já percebeu que uma das coisas mais difíceis na oração é esperar a resposta de Deus? Nas respostas de Deus, Ele sempre vai responder Ele sempre dá 3 respostas. Uma é sim, outra não e a outra espere. Espere um pouco. Então, às vezes, quando Deus responde sim, a gente fica super alegre, satisfeito. Quando Deus responde não, a gente fica muito triste. E às vezes, quando Deus diz assim, espere mais um pouquinho, a gente fica assim pensando, poxa, esperar por quê? Se não é isso que Deus quer, por que Ele não diz logo não, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus quer sim fazer o que a gente pediu, mas a gente tem que estar preparado para receber. Então por isso que Ele fala às vezes, espere. Quase sempre Deus costuma responder no mesmo instante às nossas orações. Mas às vezes Ele leva um tempo para responder e isso nos deixa muito ansiosos. E às vezes pensamos que Deus não escutou ou não se importa com a gente. Mas devemos continuar a orar e confiar em Deus até Ele responder nossa oração. Mesmo que não seja a resposta que queremos, como um não, né? Às vezes a gente não quer escutar um não de Deus. Mas Deus sabe o melhor para nós. Às vezes Deus demora para responder a nossa oração porque quer ver se nós vamos confiar em Deus pelo tempo que Ele mandar a espera. Ele quer saber se a gente confia mesmo a ponto de esperar o tempo que for necessário para que Deus responda a nossa oração, né? Então, às vezes isso acontece. Vou dar um exemplo para vocês do nosso livro, certo? De esperar e às vezes Deus responder sim, às vezes responder não, ok? Por exemplo, se você tenha orado para que seu amigo não vá embora, às vezes um amigo da gente vai para outro estado, vai para outro bairro, morar em outro canto, né? Mas mesmo assim, ele acaba se mudando. Pode ser que a vontade de Deus fosse para ele que ele se mudasse para outro lugar, porque a bênção maior que ele estivesse estava naquele canto, naquele bairro. E isso não significa que você orou errado. Você orou com o coração, mas a vontade de Deus para seu amigo era diferente.
Pelo menos você pode se sentir bem pelo fato de ter orado, e a oração sempre opera algo bom, mesmo que o resultado não seja o que a gente esperava. Talvez você esteja pensando assim: bom, para que eu vou orar se não vai mudar a mente de Deus? Mas há coisas que Deus não fará na terra se não orarmos por elas. Nunca a gente sabe, a gente deve sempre orar. Talvez você ore para que seu amigo não se mude e ele acabe não se mudando. Talvez você ore para que seu amigo não se mude e ele acabe não mudando, né? A família dele iria se mudar, mas essa não era a vontade de Deus para eles. E por causa da sua oração, eles não mudaram. E por isso que sempre precisa orar. Quando você ora por alguém, ajuda essa pessoa a ouvir a voz de Deus. E é como abrir um canal de Deus para ele. E com isso, ela é capaz de receber melhor a direção de Deus. Então, quando a gente ora por alguém, a gente abre um caminho para que Deus fale com esse nosso amigo e dê a direção certa do que ele deve fazer. Ou numa situação, ou numa tristeza, que Deus possa dar alegria a essa pessoa, a esse nosso amigo. Então, a nossa missão é orar. Nós temos esse dever de orar pelas nossas famílias, de orar pelos nossos amigos, de orar pelos nossos governantes. Nessa crise que a gente está passando, a gente deve orar muito para que Deus dê inteligência o suficiente para os governadores, para os prefeitos, para o presidente, para os deputados federais, estaduais, para os senadores, para que a gente possa viver melhor. E quando a gente mais ora, mais íntimo de Deus a gente fica, mais perto de Deus a gente fica, porque Deus quer o nosso relacionamento sincero com Deus, ok? Quando parece que Deus não ouve você, Ele sempre ouve, mas às vezes por Deus não responder logo a nossa oração, a gente sempre pensa que Deus não está com a gente, que Deus não quer ouvir, que Ele não acha a nossa oração importante, ou não acha a gente importante, né? Você já teve a sensação de que Deus não ouve as suas orações? Você já se sentiu assim? Eu já. Mas a Bíblia diz que Deus sempre ouve as nossas orações. Nós vamos ver agora 3 referências de que Deus ouve as nossas orações. E se você estiver com a Bíblia na mão, eu gostaria que você abrisse para ver junto comigo, tá bom? A primeira referência bíblica é João, capítulo 14, versículo 13 e o 14. Vamos lá, vamos ver?